Segundo o IBGE, negro é todo aquele que se identifica como preto ou pardo. Para falar um pouquinho do dia 20, é bom relembrar assim, que as pessoas da minha geração que estavam na escola ouviam falar dos negros, ouviam falar em Princesa Isabel, em 13 de maio, não ouviam falar em heróis negros, em resistência negra, em Zumbi dos Palmares. Então a data de 20 de novembro vem justamente para contar a história de resistência da população negra em relação ao período de escravidão. E lembrando que não é simplesmente um período de escravidão, é um período de escravização de seres humanos que vieram de um outro continente. Então essa história da nossa população brasileira, de grande parte da população brasileira, ficou esquecida e ficou contada de uma maneira muito distorcida, a partir da visão apenas eurocêntrica, né, que se tinha. Então é uma conquista muito importante a partir conquista dos movimentos sociais mesmo, do movimento negro, que a partir de determinado momento, né, a partir da Constituição de 88, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né, que é a Lei 10.639, se passe de modo mais efetivo a falar sobre identidade, valorização da cultura, história da África. Então, é muito importante que a criança, desde que ela tenha acesso à escola, ela já consiga reconhecer elementos da sua cultura, da sua identidade presentes na educação infantil, no ensino fundamental, durante toda a educação básica. Então, tudo isso vem de uma conquista mesmo, de décadas e décadas de luta. A questão das cotas raciais, elas são muito importantes. É claro que a gente sabe da luta que foi, das polêmicas que ainda gera essa questão, mas da dívida histórica mesmo, é reconhecer que durante muito tempo essa população foi excluída de uma série de direitos e que ela precisa ter um ressarcimento desse período para que ela consiga se falar em igualdade. Então eu preciso primeiro pensar a questão da equidade, né, da equiparação, para depois falar em igualdade. Até hoje, se a gente for analisar um pouco da nossa sociedade, né, nós temos uma população negra muito grande no nosso país, cerca de 50% dos brasileiros têm uma origem, né, africana, e a gente não vê uma representatividade nas diferentes profissões, nas diferentes áreas dessa população negra. Tudo isso é fruto de um histórico, né? A escravidão termina, mas esse processo não foi um processo simples, ela simplesmente foi jogada à sua própria sorte. Então a gente até hoje tem uma história muito perversa quando se pensa na população negra no nosso país.